Senhor e Mestre Jesus. Divina estrela e nossa inspiração maior, com que alegria te buscamos hoje, Senhor. Após o dia vivido, pleno de lutas, de aprendizados, de agonias e de vitórias. Obrigado, Mestre, pela escola da vida, que cada um dos nossos dias representa, e pela assistência generosa e boa dos teus prepostos, que nos inspiram a cada momento a busca do bem. Nesta noite, Mestre, em meio ao nosso agradecimento, queremos suplicar-te bênçãos, pedir-te o amparo de que necessitamos para a continuidade de nossas lutas cotidianas, para que possamos suplantar nossos problemas íntimos, nossos dramas de família, a angústia da ocupação profissional, o relacionamento social, enfim, Senhor, para que tenhamos a sabedoria de atravessar os caminhos do mundo sem que nos percamos. É por isso que aqui nos achamos nesta noite, Senhor, na busca de fixar melhor os teus ensinamentos, no sentido de que a vida na terra não nos pese tanto. Agradecidos a Ti, Senhor e Mestre, queremos rogar-te a devida concessão para que em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar a nossa reunião desta noite. Fica conosco, Jesus, que assim seja. No ano de 1901, o pequenino vilarejo de Cachoeira das Três Moças mal podia caber em si de tanta felicidade. É que um notável engenheiro que vinha desenvolvendo programa de expansão ferroviária de Belo Horizonte conseguira a oportunidade de levar até ali, até a Cachoeira, a estrada de ferro. E a partir daquele 1901, Cachoeira das Três Moças passaria a ostentar o nome de Pedro Leopoldo, em homenagem ao engenheiro que lhe propiciara a estrada de ferro. Mas logo depois, 9 anos após aquela efeméride e a mudança do nome do vilarejo, ali nasceria o pequeno Francisco de Paula Cândido, que o mundo mais tarde aprendeu a conhecer como Francisco Cândido Xavier, filho de um casal que não tinha mais para onde ser pobre. Uma mulher do lar, dona de casa, Dona Maria João de Deus,
E o senhor João Cândido Xavier, um homem sonhador, que nos períodos de grandes necessidades da família vendia bilhetes de loteria. Isto quer dizer que ele vendia bilhetes de loteria o ano inteiro. Quando o pequeno Chico contava 5 anos de idade, contará ele, vendo sua mãe desde há muito guardando leito, apoiou o queixo na madeira da guarda da cama e ficou observando sua mãe. E porque desde alguns dias ela já viesse entregando os filhos aos compadres e comadres, aos seus padrinhos, a alguns amigos da família, o pequeno Chico, algo agastado, voltou-se para sua mãe sem saber o que estava se passando e perguntou-lhe: "Ô mãe, por que é que a senhora está dando os seus filhos? A senhora já não gosta mais da gente?" E Dona Maria João de Deus, sem desejar narrar toda a realidade para o pequeno Chico, disse-lhe apenas: "Não, meu filho, é que mamãe vai ser internada, vai ser levada ao hospital. E logo que mamãe tenha condições, recolherá todos vocês outra vez. Se alguém chegar perto de você, Chico, e disser que eu morri, não acredito. Eu vou fechar os olhos, vou ficar quietinha e todos vão pensar que eu morri. Mas eu estarei sempre junto de vocês." No dia seguinte, era o dia 29 de setembro de 1915, Dona Maria João de Deus cerrou os olhos e cochilou ligeiramente para nunca mais voltar no corpo físico. A partir dali, a vida do pequeno Chico tomou outra dimensão. Entregue à sua madrinha, que era grande amiga de sua mãe, Dona Maria Rita de Cássia levou o menino consigo para sua casa. Mas logo que Chico chegou à casa da madrinha e amiga de sua mãe, passou a experimentar dessas agruras de difícil nomeação. A mulher afirmava a todo custo que o pequeno tinha o diabo no corpo. E porque ela achava que ele tinha o diabo no corpo, tratava de fazer com ele o que bem lhe aprovera, o que bem lhe aprovinha. Porque, afinal de contas, todos os dias pela manhã, antes do café matinal, ela tinha compulsão de surrar o menino. Contará Chico mais tarde que ele já não tinha nenhuma vontade de tomar o café, esperando a surra, depois do que ele ia tomar o café alegrinho. Já era um ritual, mas além disso, Dona Rita de Cássia costumava furar-lhe o ventre com garfos e deixá-los dependurados, sem permitir que o menino os retirasse, nada obstante a dor que o pequeno sentia.
de tanto sofrer, bofetões, solavancos, beliscões. Depois de cada uma dessas sovas, Chico aprendeu a recolher-se no fundo do quintal, no meio das bananeiras, onde fazia a sua oração ensinada por sua mãe, até que um dia, no meio das palhas e folhas da bananeira, ele pôde divisar sua mãe. E como ela lhe houvera dito que não morreria, que estaria sempre com os filhos, ele então lhe pediu: minha mãe, eu preciso sair daqui. Esta senhora me maltrata muito. Mas Chico, é bom sofrer, meu filho, para que você possa realizar grandes coisas mais tarde na sua vida. É importante que não reclame agora do sofrimento. E desapareceu. Mas todas as tardes, Chico corria para as bananeiras, para ali então, durante poucos instantes, receber o conforto que Dona Maria João de Deus lhe trazia através de sua visão mediúnica. Os dias se passaram e conta-se que ao lado de Chico morava também na casa com Dona Maria Rita de Cássia um outro afilhado seu, mais velho do que Chico. À época o menino contava 12 anos, que carregava numa das pernas uma desagradável ferida. E Dona Rita levara o menino às rezadeiras da época, em Pedro Leopoldo, até que uma delas lhe disse: só existe uma simpatia para curar essa ferida. E qual é a simpatia? Perguntou Dona Rita. Essa ferida precisa ser lambida 3 sextas-feiras seguidas por uma criança em jejum. E o Chico serve? Perguntou Dona Rita à rezadeira. Chico é aquele menino aluado que você tem na sua casa? É ele mesmo. Olha, não tem melhor. E quando a notícia chegou ao Chico, isso era uma quinta-feira, ele precisaria começar seu expediente terrível na manhã imediata. Ele correu para a bananeira no final da tarde para queixar-se à sua mãe sobre a nova empreitada que lhe fora dada. Eu não posso, minha mãe, lamber a ferida daquele rapaz. E Dona Maria João de Deus lhe pergunta: e por que não, Chico? Mas é nojento. Eu sei, meu filho, mas você vai aborrecer a sua madrinha, vai aborrecer as pessoas por tão pouca coisa. Se você se predispuser a lamber a ferida do menino Moacir, nós trabalharemos para curar a ferida. E foi embora. E na manhã seguinte, e por 3 sextas-feiras sequentes, antes do café da manhã, Chico tinha o terrível serviço de lamber a chaga do menino. E Chico dirá depois, por essas coisas que só Deus faz, eu ficava pensando na hora que estava lambendo a ferida, por que eu não tinha uma língua enorme? Porque de uma lambida só já resolvi o problema. Mas como eu não tinha,
ao cabo da terceira sexta-feira, a ferida do Moacir estava sendo curada. E durante uma semana eu não apanhei. E recebi um elogio de minha madrinha. Chico, você foi um rapaz obediente, um menino obediente. E só durou por uma semana o elogio. Mas o tempo se passou e o seu João Cândido Xavier conheceu uma outra senhora com quem se animou para um segundo casamento. Era a dona Cidália. Mas a condição que dona Cidália impôs ao enamorado para casar-se com ele foi profundamente comovedora. Ela disse ao João que só se casaria com ele se ele reunisse de novo todos os filhos que estavam espalhados pelas casas de padrinhos e amigos. Eram 5 filhos. Imaginamos a alegria de um homem que encontra na companheira o desejo de reunir sua prole. Ele não precisava de mais nada, os filhos estavam nas mãos de uma segunda mãe. Cidália converteu-se na vida de Chico Xavier numa grande amiga, que muitas vezes as mães não são. Transformou-se a sua vida num cântico de bênçãos. Habituou-se a dialogar com Cidália, ela confidenciar ao menino que se fez rapaz as suas dificuldades, as suas lutas, as suas buscas, e lhe pedir a melhor forma de cuidar dos demais irmãos, bastante diferentes do Chico, e de lidar com seu velho pai. As referências de Chico à dona Cidália sempre foram as mais carinhosas, as mais afetuosas, até que ao longo do tempo, junto aos demais irmãos que nasceram do segundo casamento de seu pai com Cidália, ele veria a querida amiga e segunda mãe viajar para esse Aldilá, cochilando como Dona Maria João de Deus e fazendo de conta que iria morrer. Se alguém disser para você, Chico, que eu morri, não acredite. Eu vou fechar os olhos e vou ficar bem quietinha. Todos vão pensar que eu morri, mas eu nunca me afastarei de vocês. Lá se foi também Cidália. Chico já era um homem formado, mas até chegar aí, as suas peripécias foram curiosas. Porque quando contava 12 anos de idade, exatamente em 1922, comemorava-se no Brasil o centenário da independência. Chico estava na 4ª série primária do seu tempo. E o governo do estado de Minas Gerais lançou um concurso para as escolas, para ver quem escrevia dentre os alunos a mais bonita ou importante redação. Desde há muito, Chico Xavier confessava para os colegas que sentavam junto dele
que quando ele ia escrever, um homem se aproximava dele. Ele perguntava aos colegas se o estavam vendo e ninguém estava vendo. Por isso Chico foi tido como um menino estranho, um menino que via o que ninguém via. E esse homem mandava que ele escrevesse. Ele foi falar com a professora. E a professora lhe perguntou: e o que é que ele manda você escrever, Chico? E o Chico ia narrando o que o homem falava. E porque tinha anexo, porque tinha acesso, ela dizia: ô Chico, sendo ditado pelo homem invisível ou sendo da sua cabeça, escreva a redação. E ao final do concurso, ele foi condecorado com honra ao mérito, porque o seu trabalho fora especial. Os concursos de poesia, de redação, ele era imbatível. Ao longo da sua juventude, muitos dos poemas que escreveu foram publicados em revistas da época, em jornais da época de Belo Horizonte, com o seu nome. Quando aos 17 anos assume a faculdade mediúnica, Chico então irá entender que todos aqueles textos que ele publicara com sua assinatura, em verdade eram textos dos Espíritos. Como os Espíritos não firmavam, ele punha seu próprio nome. Mas ele tinha consciência, porque via as pessoas que lhe ditavam tais textos. Ele tinha certeza de que não eram de sua autoria. Mas como é que ele iria dizer para as pessoas numa cidade tão católica, fanaticamente católica, como era a velha Cachoeira das Três Moças? Seu pai teve ideia nesse ínterim de interná-lo. Eu tenho um menino doido em casa, então jeito mas internar esse menino. E o Chico estava triste, porque ele sabia que não era doido. Ou ele já tinha dúvida se era doido ou não. De tanto que as pessoas falavam, até que Dona Cidália propôs então ao seu João, já que vai internar o menino, converse com o padre Sebastião. E o padre Sebastião Franzinelli, um velho sacerdote italiano, que servia ao lado de Pedro Leopoldo, recebeu a visita de seu João Cândido para falar a respeito do seu filho. O padre estava na cidade de Matozinhos, que é bem ao lado de Pedro Leopoldo. E depois de ouvir as histórias que ele já conhecia a respeito do menino estranho, o padre Sebastião disse ao seu pai: eu não vejo nenhum motivo de internar o menino. Ele só é diferente dos outros, porque ele diz ouvir seres que lhe falam coisas, que lhe ditam coisas, quando o senhor sabe, seu João, que os mortos não voltam. Que tristeza ouvir isso de um sacerdote. Mas fazer o quê? Deste modo, seu João não internou o menino e Chico chegou aos 17 anos. A sua saga, por demais conhecida, completa neste próximo 2 de abril o seu primeiro centenário. Se Chico estivesse entre nós no corpo, cantaríamos parabéns por sua 100ª primavera. Nascido naquele distante 2 de abril de 1910, a vida do pequeno Chico abriria uma estrada tão notável de bênçãos, que nos chama a atenção para algumas reflexões. Porque
Um dia, Jesus Cristo repetiu uma informação que já era acolhida no Velho Testamento. Eis que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas terão visões. Vossos velhos terão sonhos. E por toda parte se ouvirá falar do meu nome. Os tempos se passaram de fato. E chegamos nessa época em que o Senhor derrama do seu Espírito por sobre todos os encarnados. Mas desde que o mundo é mundo, as criaturas vêm mantendo contato com o mundo invisível. Desde que a primeira criatura aportou a terra, aqueles que ficaram no mais além e que a mandaram para cá, trataram de manter com ela um contato, a fim de que aqui, nos inóspitos caminhos do mundo, essa criatura não se perdesse. É dessa forma que qualquer dos mais antigos livros da humanidade expressará essa capacidade que as criaturas guardavam em si de conversar com os mortos, inabilitados a conceber que eram mortos, admitiam fossem deuses, divindades divas, e nascem no seio das massas em todas as épocas, em todos os tempos, as famosas mitologias, o pensamento mitológico que misturava a realidade das ocorrências, a fantasia da imaginação humana. É dessa forma que acharemos as mitologias mais grandiosas e as mais estapafúrdias, distribuindo os deuses entre os deuses maiores, o que bem podiam ser hoje chamados de guias espirituais, de anjos do bem, e os deuses menores, os espíritos imperfeitos, os espíritos atrasados, porque encontramos deuses como Apolo, na Grécia, chamado de Febo em Roma, que era o grande senhor do sol. Mas tínhamos do Egito a deusa Cotito, a deusa da prostituição, para onde corria a marinhagem romana e de outros países quando ali chegavam. Mas também encontramos a deusa da guerra, a deusa Kali na Índia. Esses deuses da prostituição, da guerra, da miséria, da peste, eram aqueles deuses menores, que chamaríamos hoje então de espíritos inferiores. Com todos eles, o ser humano aprendeu a manter contato, a prestar reverências, como ainda hoje. Há criaturas que celebram cerimônias aos santos, aos anjos, à divindade, deuses maiores na interpretação mitológica, mas há aqueles que oferecem sangue de animais, sangue humano, as oferendas mais abastardadas a espíritos imundos, a espíritos inferiores, aqueles que fazem pacto de morte com os chamados satãs, demônios, satanases, que não passam de entidades espirituais, irmãos nossos, que arranjaram uma forma inteligente de atormentar a mente dos incautos e da estupidez humana. Desse modo, achamos aqueles que retiram de si para dar às entidades nocivas, enfermas,
como se fazia nos tempos idos. É dessa relação dos seres humanos com os seres espirituais que nascem as mitologias, das quais a literatura tomou conta, deu-lhe um burilamento intelectual, mas em verdade o que as criaturas sentiam era a existência deste mais além, deste mundo dos espíritos. Bastará que abramos o Velho Testamento judaico, ou a Bíblia, como é conhecida, para que ali encontremos desde o primeiro versículo do primeiro capítulo do Gênesis a informação da presença dos espíritos no mundo. Porque o biblista abre o texto dizendo: no princípio eram as trevas, e o Espírito do Senhor flutuava sobre a face do abismo. Desde sempre, os Espíritos estão governando a natureza que lhes foi entregue. Estejam eles fora do corpo, ou estejam eles como nós, mergulhados no corpo, aquela leva encarregada de cuidar da natureza em torno de nós. Hoje encontramos reencarnados aqueles que participam dos movimentos em prol dos mananciais, do ar que respiramos, das florestas, dos animais, lutando em prol da natureza, que outros espíritos bárbaros, reencarnados na Terra para esse duro trabalho da aprendizagem, demoram em aprender. Aqueles que estão em carros de luxo pelas estradas, pela ascensão econômica a que tiveram direito, mas atiram pela janela do seu carro as cascas de fruta, os pets, a lataria, tudo que eles podem jogar como se as estradas fossem a sua lixeira. Esses mesmos que atiram todo o lixo em sua casa, nos mananciais, nos rios, e quando vem as chuvas, essa mesma gente estúpida, arrasada por tudo que ela ajudou a entupir em todos os tempos do mundo. É este o quadro que encontramos. Um grupo trabalhando para cima e outro puxando para baixo. Alguns liderados por deuses maiores, aceitando a boa inspiração, e outros acatando a determinação obsessiva dos deuses menores, de almas perturbadoras, como perturbadas. Daí, em todos os tempos do mundo, nós vamos encontrar tais referências. Se abrirmos na Pérsia, os Zendavestas, se abrirmos a Cabala judaica, se tomarmos da Tora, também judaica, ou se abrirmos a sublime canção dos indianos, a Bhagavad Gita, ali encontraremos a relação dos seres com os mortos, com os espíritos, ou se quisermos, com seus deuses. Até hoje a Índia vive em torno de mais de 1.100 divindades, desde a trindade divina, Vishnu, Shiva, Brahma, até os deuses menores, dos quais a crença indiana estão apinhadas. Dessa forma, encontramos aqui e ali, para onde quer que nos voltemos, a presença dos seres espirituais, se dirigindo a esses, se dirigindo àqueles que não podem registrá-los imediatamente, sempre admitem que os que os registram são doentes mentais, são doidos de pedra, são feiticeiros, são bruxos, merecem ser mortos, de acordo com a concepção, com o progresso social desse grupo,
Os sensitivos serão tidos e havidos de formas as mais variadas. O que o pai de Chico Xavier quis fazer com ele não era tão absurdo, considerando-se que todas as pessoas médias, principalmente mulheres, na França, eram internadas no hospital de La Bicêtre, na Salpêtrière, para que fossem examinadas pelos médicos, e porque eram mulheres, eles admitiam que elas sofriam de graves patologias uterinas. Por isso, aqueles distúrbios. E deste modo, muitas mulheres foram sacrificadas através de poções químicas pesadas pelo crime de serem portadoras da faculdade mediúnica. Depois, quantas foram as fogueiras? Porque sempre as mulheres demonstraram mais facilmente a faculdade mediúnica. E até hoje as mulheres têm mais facilidade em exteriorizar a faculdade mediúnica por causa da sua estrutura neurológica. Para que se nasça médium, é necessária uma estrutura neurológica que se sensibilize com facilidade com os fluidos dos desencarnados. Em função da missão que cabe à mulher, a missão da maternidade, a sua estrutura neurológica, glandular, psicológica, se ajusta perfeitamente aos mais fáceis registros do mundo espiritual. Embora a história traga um número considerável de bruxos homens, o número de bruxas mulheres sempre foi superior. Daí, Allan Kardec, em 1861, ao apresentar à França o seu livro dos médiuns, escreve no capítulo 14, que ele intitula Dos Médiuns. Ele abre o capítulo dizendo que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por essa razão médium. Allan Kardec nos apresenta uma definição ampla, dizendo que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. E porque se deverá encontrar pela humanidade afora um número tão pequeno de pessoas que não sentem nada, que se poderá afirmar que todo mundo é médium, num grau qualquer. Desde aqueles que sentem um arrepio no alto da cabeça, um arrepio de um lado do corpo, até aqueles que psicografam, que enxergam os espíritos, que são mobilizados a falar sobre a ação deles, ou aqueles que materializam entidades desencarnadas, desde a mais simples expressão, aquele que tem inspiração espiritual, inspiração mediúnica, até aqueles que materializam, todos compõem a vasta escala dos médiuns. Mas Allan Kardec aclara, dizendo que, no entanto, usualmente são chamados médiuns aqueles em quem a faculdade tem uma certa expressividade. Não é aquela criatura que sente um arrepio de um lado na noite de 31 de dezembro, quando a família está toda reunida. Aqueles que sentem, em função do fator emocional da época, diante de um sinistro, de um episódio grave, então a pessoa, pela sua sensibilidade aguçada, entra em contato com esse ou com aquele ser espiritual. Senti que papai está aqui, senti que meu filho passou por aqui, senti que é vovó. Médium propriamente dito não sente que, ele registra, ele não vê vultos. Quem vê vultos é quem tem problema visual. O médium vidente vê espíritos.
As pessoas que dizem que estão vendo vultos precisam ir ao oftalmologista. Porque não existe mediunidade vultuosa, existe vidência. Então a criatura vê espírito. Ah, mas é que ela está começando. Mas exatamente, é quando ela vê, por isso tem medo. A criatura vê o espírito e se apavora quando não sabe quem eles são. Quando não os identifica, ou quando eles se apresentam de formas assustadoras. Aquela criatura que começa a ver espíritos, não começa vendo vultos, começa vendo espíritos. Ah, eu vi uma mulher que entrou ali, eu vi um homem que saiu ali, eu vi uma criança passar por aqui. Vê espíritos. E também não fica vendo luz a vida inteira, porque se não for cego tem que ver luz. Ah, mas ele vê muita luz, mas o bicho não é cego. Pode ser um problema oftálmico. Quando médiuns videntes veem luz, não veem gratuitamente. Essa luz está associada a um ser evoluído que está ali. Um espírito cercado por grande luz. Era uma casa que irradiava uma grande claridade. Tem sentido. Mas ver luz por ver luz, se não for uma fantasia da mente, é algum problema oftalmológico. Então a doutrina espírita nos deixa claro quem é médium no sentido estabelecido por Allan Kardec como sendo usual, e aqueles que têm um grau qualquer. Todos que têm um grau qualquer podem dizer, eu sou médium, porque todo mundo é. Mas também pode dizer, eu não sou médium. Se estiver se relacionando com um médium em quem a faculdade seja mais ostensiva, de modo que o Espírito do Senhor, de fato, foi derramado por sobre toda a carne. E quando afirma o texto que vossos filhos e filhas terão visões, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos profetizarão. É porque não há na terra quem não faça registros mediúnicos. A grande tormenta ou a grande dificuldade é que pela descrença, grande número das pessoas atira fora esse relacionamento que podia ser-lhes a salvação da lavoura. Educarmos a nossa faculdade, desenvolvendo uma disciplina mental, para que esses espíritos pudessem, ao longo de nossas existências, nos advertirem dos perigos, nos sugerirem ideias boas, para que errássemos menos nas escolhas que fazemos na vida. Mas não aprendemos, por força da pressão materialista de nossas sociedades, de nossas culturas, a respeitar essa relação que todos temos, vale repetir, com o mundo dos espíritos. Basta dizer que quando sonhamos com nossos mortos, pouca gente para refletir. O que é que fulano queria comigo? Não consigo me lembrar o que ele veio me dizer, e procurar trabalhar a cabeça até lembrar-se. Como a gente fica cavalcando o sonho que teve até lembrar-se. Porque lembrar dos sonhos também é um treino, é um exercício que se faz quando nós desejamos lembrar, quando nós queremos lembrar, nós oramos para isso, nos disciplinamos para isto e conseguimos reter no cérebro físico as experiências que se nos passam no perispírito, no corpo espiritual. A massa, então, quando sonha com um parente ou com um amigo morto, está louca para saber o número da sepultura para fazer uma fezinha. Porque em tudo se pensa em ganhar dinheiro. Vivemos essa época absurda de que tudo acaba em dinheiro. As tragédias, a miséria humana, a venda de consciências, a criminalidade, a prostituição, tudo
se derrama no dinheiro. Até a nossa relação com os espíritos tem que ter dinheiro. O número para jogar na loteria. Não pode haver para os mortos infâmia maior. A luta que eles realizam para vencer as distâncias vibratórias e virem até nós, amigos, parentes, seres queridos. E quando conseguimos guardar a memória do contato com eles, a nossa busca é pelo lucro. Quão infelizes nós somos. E o que nós buscamos com tanta avidez é exatamente o que não vamos levar daqui. Por mais poderoso que sejamos aqui, por mais rico que sejamos aqui, no dia de nós cochilarmos e as pessoas acreditarem que morremos, teremos que abrir mão de tudo. De tudo. Menos dessa riqueza que tenhamos cultivado por dentro de nós. Que, segundo Jesus, nenhum ladrão é capaz de roubar. Nenhuma praga pode consumir, porque nos pertence. Mesmo que nos arranquem o corpo, essas virtudes pertencerão à alma. Dessa forma, todos nós somos portadores de faculdade mediúnica. O exercício é, diariamente, desenvolvermos a nossa oração, não importa como seja. Nossa forma de falar com Deus honesta, silenciosa. Nos isolarmos um pouco do tumulto e dirigir o nosso pensamento às estrelas. A agradecer pela noite que tivemos e pelo dia que não sabemos como será. Vale uma oração. A gente acordou no corpo, é uma bênção. E nós não sabemos por que caminhos passaremos durante o dia. É uma expectativa. Vale uma prece. Mas à noite, quando chegamos a casa, o dia com todas as suas peripécias, saiu-se muito bem. Saímos bem no dia. Vale uma oração. Porque agora nós vamos entrar no mundo dos espíritos e não sabemos com que indivíduos encontraremos. Amigos do ontem, inimigos do passado, almas que nos querem bem, entidades que nos odeiam, obsessores nossos, não sabemos. Então orar vale uma oração. Pela manhã, pelo dia que será uma incógnita. À noite, agradecidos pelo dia e nos vacinando para os perigos da noite. Quantas vezes dormimos de qualquer jeito, com todas as mágoas do dia, com todas as angústias do dia, com todas as dúvidas do dia, que temos pesadelos terríveis. As entidades inimigas nossas acham um campo fácil de nos alcançar. Parece que nós lhes oferecemos os cordéis para que elas nos amarrem, pelo tipo de emissão fluídica que fazemos. Quando oramos, nos isolamos dessas influências más. Quantas vezes acordamos com pensamentos ruins na mente e dizemos, parece que eu não dormi, parece que eu levei uma coça, estou com o corpo todo dolorido, porque fizemos contato com fluidos ruins que nos maltratam. Como aprendemos na codificação do Espiritismo no livro A Gênese, os fluidos podem ser calmantes, anestesiantes, repousantes,
mas também podem ser agressivos, violentos. É através dos fluidos que as entidades nos encharcam de energias envenenadas ou de energias salutares. Se nós criássemos o hábito de orar, de conversar com o nosso anjo guardião. Ah, mas eu não sei quem ele é. Tem tanta gente que fala sozinho, não sabe com quem. Anda pela rua falando sozinho, não sabe com quem, por que não pode se dirigir ao seu anjo guardião? Eu posso não saber quem ele é, mas ele sabe quem eu sou. Meu amigo espiritual, por quem sejas. E conversamos com ele. Aprendemos a fazer esse contato nos primeiros dias, nos primeiros tempos. Eu não sentirei nada, eu não escutarei nada, eu não escutarei mais do que o ruído à minha volta, mas com o tempo, com o meu hábito de fazer silêncio interior, de desligar o celular, de tirar o headphone, eu vou disciplinando o meu pensamento, para que aprendamos a conversar com o nosso anjo guardião. Eu preciso fazer silêncio interior, senão não consigo. Não é uma voz física, mecânica, é uma voz psíquica, que nós captamos pouco a pouco, até que com o passar do tempo, ouvimos claramente o pensamento lúcido do nosso anjo guardião. Mas enquanto nós somos pessoas barulhentas, onde a gente está falando e não tem um silêncio de paz, de calma, de sossego, e nossas músicas são bate-estaca e são barulho, e a gente agora acopla os ouvidos para fazer tremer o miolo, e depois a gente tira, não está escutando nem o que as pessoas estão dizendo, a gente não sabe o que está acontecendo em volta. É óbvio que não temos a devida disciplina para entrar na sintonia do nosso anjo guardião. Aí ficamos pedindo bênção ao anjo guardião dos outros. Pede aí o seu guia por mim. Pede uma reza aí para mim. Ora, reza, pede aí por mim, hein? Mas se cada um tem o seu anjo guardião, por que é que não aprende a fazer ponte com ele? Nas horas de felicidade, nas horas de tristeza, nas horas de dúvida. Mas temos que treinar silêncio interior. Se não houver essa disciplina, nada conseguimos. Ao longo do tempo, nós mesmos começaremos a nos dar conta de que quando a gente está no meio de muito barulho, aquilo já nos incomoda. É como se perdêssemos o contato. A gente está no meio do tumulto e daqui a pouco sente necessidade de sair, aquilo já não faz bem para nós. Porque todo barulho é emissão vibratória que faz pulsar a nossa própria vibração. Dessa forma, imaginemos uma caixa de som. Quanto mais eu aumento o volume, ela vibra até estourar. É preciso que a gente faça silêncio interior. Não adianta a gente estar no meio do barulho e calar a boca para todo mundo achar que a gente está silencioso, porque o silêncio que nos permite conversar com os benfeitores não é o silêncio da boca, é o silêncio da cabeça. Quantas vezes a gente cala a boca, mas a cabeça está fervilhando? Quando eu acabei de tirar aqueles aparelhos dos ouvidos, eu não consigo pensar alto por causa disso. Eu continuo com aquele tumulto na minha cabeça. Quando eu saio de uma discussão, de uma querela, de uma briga, eu não consigo ter paz interior imediatamente. Eu posso até calar a boca, mas eu não calo o juízo. O que os bons espíritos nos pedem para fazer contato com eles é que a gente aprenda a calar o juízo. O que os nossos irmãos budistas dizem é preciso não pensar. Claro que a gente vai raciocinar. Como é que eu posso não pensar? Não é não pensar.
é não permitir que os nossos pensamentos nos perturbem. Termos um domínio sobre o nosso pensamento. No começo isso é impossível. Porque eu começo a pensar uma coisa boa e meus pensamentos bons são atravessados por imagens terríveis do meu inconsciente. A prostituição que eu armazenei ao longo do tempo, a pornografia que eu guardei ao longo do tempo, aquilo tudo vem a fluxo, vem à tona quando eu quero fazer silêncio interior. Não é problema. Deixo vazar essa ganga, deixo vazar esse magma desse vulcão interior até esvaziar-me. No dia seguinte eu terei menos destroços a vazar. No dia seguinte eu terei menos, até que eu paro e estou zen. Agora eu penso em Jesus. Pensar em Jesus é pensar no bem. Um pôr de sol, um jardim florido, uma revoada de pássaros, crianças gritando, cantando, correndo. É pensar no bem. Um céu estrelado, um céu enluarado, uma floresta no outono, um jardim de primavera, um mar que se arrebenta contra os rochedos. São retratos de Deus que nós vamos guardando no nosso arquivo interior. Quando nós temos que pensar em Deus, não é pensar no rosto de Deus, pelo amor de Deus. É pensar numa de suas obras. Não há como nós olharmos para o Mag e não pensarmos em Niemeyer. Não há como. Desse modo, quando nós olhamos uma flor, é Deus. Um compositor popular da década de 1970 compôs algo que dizia assim, num dos seus versos: eu vinha andando pela Rua dos Ingleses, uma rua de São Paulo, vi uma flor nos limos verdes, nos sorrimos e era Deus. Nos sorrimos e era Deus. Nós aprendemos a ver Deus na flor que explode no limo verde. Aprendemos a ver Deus na revoada de pombos, de pardais. Aprendemos a ver Deus na vergonha verde das árvores que se abrem primaveris. Conseguimos ver Deus no sorriso desdentado do velho avô que nos conta histórias, que é todo um livro de memórias. Conseguimos ver Deus na criança entusiasmada e confiante, que vem correndo e se atira em nossos braços, sem em nenhum momento pensar que a gente saia da frente e ela cairá. É essa confiança da criança, a presença de Deus. Nós temos jogado fora tantas oportunidades, meus irmãos. Porque quando paramos para pensar é quanto vamos ganhar, que cargo eu vou ocupar, com qual político eu vou me juntar, se eu vou trocar de apartamento, de carro, se eu vou mudar de bairro. Nós estamos materialistas vestidos de religiosos. Não que os religiosos não tenham direito a morar bem, a ter carro do ano, mas isso precisaria ser secundário. Nós que sabemos que não somos daqui, que temos um tempo muito rápido por aqui, precisaríamos valorizar o que é que Deus quer que eu aprenda nessa rápida passagem por aqui. O que é que eu preciso assimilar nesse curto estágio que eu faço por aqui? Há pouco mais de 2 meses, vivi uma dessas experiências curiosas, porque sempre pensei no meu momento de partir, sem nenhuma doença, sem nenhuma mania.
Mas por que eu sou espírita? E porque vivo nesse contato com os dois planos da vida, vendo os espíritos sempre. Sempre falei aos meus amigos mais próximos que há épocas que eu sinto muita saudade do mundo dos espíritos. E os espíritos sabem que é verdade. Na minha juventude eu me surpreendia chorando com uma saudade enorme de lugares, de alguém. E com a chegada do espiritismo em minha vida, pude compreender o de que se tratava. Disciplinei essas emoções que eram grandíssimas. Mas periodicamente, sem que eu volte àqueles surtos, eu sinto imensas saudades do além. Todos os meus familiares queridos, todos já viajaram. Sou filho de pais velhos. Como se diz, sou a rapa do tacho, o último filho de minha mãe. E quando eu contava 4 anos e minha mãe 44, ela cochilou suavemente, fazendo de contas que estava morta. E desde então, uma saudade imensa de minha mãe vem tomando conta de cada um dos segundos de minha existência sexagenária. Há 2 meses, um pouco mais, eu tinha uma viagem de 12 dias à Escandinávia. Havia feito, dentro do meu check-up anual, o exame para constatar a quantas andava meu PSA. E o médico que leu o resultado dos exames chamou-me por telefone e disse: você precisa procurar um urologista, porque seu PSA deu alto pelo 2º ano consecutivo. Perguntei-lhe: é grave? Há tempo de eu ir à Europa e voltar? Há tempo. 10 dias não serão problema. Viajei, fiz as pregações, confiante em Papai do Céu. Se era um problema grave, ele não ia me matar por 12 dias. E se ele me matasse por 12 dias, já teria ganho os 12 dias de pregação. Então, entraria com lucro. Cheguei, fui procurar o médico. Imediatamente ele constatou o nódulo. Mandou-me realizar os demais exames. E quando eu vi meu nome numa página e escritas 2 letras, CA, eu nunca tinha imaginado que um dia eu veria meu nome associado a um câncer. Mas era a realidade. Eu senti um misto de euforia. Será essa a porta para que eu faça a grande viagem? Mas o Espírito Camilo me disse: não se anime. É mais um teste da sua resistência, porque ainda você precisa ficar por aqui. Naquela hora eu disse: coisa da minha cabeça. Eu que estou querendo ficar. Mas o Espírito me olhava e sorria e desapareceu. Fui fazer os exames, fiz todos os exames, fiz a biópsia, estava constatada a presença da enfermidade. E eu ficava olhando aquele papel escrito Raul Teixeira, CA, de próstata. Mas que coisa, eu já tinha lido sobre tantas outras pessoas. E agora era eu. E fiquei feliz, porque em nenhum momento eu tive vontade de subir as paredes, em nenhum momento eu tive vontade de me atirar da ponte, em nenhum momento eu vi aquilo como um fato de minha vida. E lembrei-me de uma amiga de Minas Gerais, de Santa Luzia, uma cidade próxima de Belo Horizonte, que há muitos anos, quando fui vê-la quase à morte sobre o leito, descarnada, pele sobre ossos, com um câncer que lhe devorava, fui dar-lhe passes e me despedir dela. E ela me disse: Raul, eu segurando a sua mão entre as minhas:
despedindo-me. Já falei com meu marido, com minha mãe, que esse câncerzinho não vai me matar. Eu vou ficar boa deste câncer. Como espírita, eu já pensei, claro, que ela vai ficar boa em espírito. Todos nós, vamos ficar. Não levei fé na fé e nos merecimentos de minha amiga. Lembrei-me dela, porque um ano depois, quando voltei à sua cidade, fui falar em sua cidade, não perguntei a ninguém, porque ela só tinha 4 meses de vida no ano anterior. Ninguém me avisou nada, eles não quiseram me entristecer, me dar essa notícia. Não perguntei, me foram buscar na Pampulha, no aeroporto, me levaram para lá. E à noite, fazendo a palestra no auditório, estou vendo o viúvo dela sentado lá no meio do povo, todo animadinho, com uma morena de cabelos longos, que o acariciava, que o lambia, que o beijava. Eu digo, ah, miserável. Há pouco estava chorando, era um falso, não se faz na marido como antigamente. Eu já comecei a pensar nessas sirigaitas que vão aos velórios para consolar o viúvo. O viúvo não chora mais, dizendo o que será de mim. Ele chora perguntando quem será de mim. E aparece logo uma sirigaita. Deve ser uma dessas. Eu já comecei a julgar. O Camilo me dizia, presta atenção na palestra, meu filho. E eu olhava para todo o canto, mas de repente meus olhos batiam naquele casal animadíssimo. E terminei a palestra. E os companheiros fizeram uma fila para me cumprimentar, para me abraçar, para me saudar. E aquele casal estava na fila. Eu digo, ai meu Deus, eu ainda vou ser obrigada a cumprimentá-lo com a sirigaita que ele arranjou. Não tem um ano que a pobre da mulher morreu. E ele já está nessa animação, não amava coisa nenhuma. Mas na medida que eu ia olhando a fila e que eles iam se aproximando, eu via comigo, mas de onde é que eu conheço essa criatura, gente? Mas eu lido no movimento espírita com tanta gente, deve ser do movimento. Essa moça é do movimento. E eles foram chegando, até que chegaram diante de mim. Eu cumprimentei friamente, apertei a mão dela, e ela me olhou, abriu um sorriso. Ela vai me dar um abraço? Quando ela sorriu, eu digo, ai miserável. Eu estou há 1 hora julgando o seu marido. Eu só não roguei praga nele porque o Camilo não deixou. Mas você vai me explicar o que aconteceu que você está mais bonita? E esse cabelo comprido? Quando eu vi, estava careca. Eu disse, depois nós vamos conversar. Amanhã você vai lanchar na minha casa. Aí eu abracei ele, apertei, falei, você me perdoe. Porque eu acho que os miseráveis pensam de forma miserável dos outros. Eu pensei o pior de você. Ah, mas não tem problema, o bom é que ela está aqui. E o fato é que o câncer não a matou. Os bons espíritos disseram que ela tinha méritos. Ela dirigiu um lar à época com 50 meninas. Tinha 2 filhos, um de 6, outro de 4 anos de idade. E o marido. E ela, nas suas preces, dizia, Senhor, o Senhor pode me matar a hora que quiser. Mas eu acho que o Senhor não tem direito de deixar 50 meninas órfãs outra vez. Com mais meus 2 filhos e meu marido, com tanta gente o Senhor levar, que não está fazendo nada. E ela me disse, Raul, eu conversava com Deus de homem para homem. Porque eu aprendi com uma freira, ela me contando, eu aprendi com uma freira do colégio que eu estudei, que Deus é o dono de tudo, então a gente não pode pedir pouquinho a Ele. Porque se ele tiver que reduzir, a gente não ganha nada. A gente pede logo bastante, se ele reduzir, ele vai ganhar bastante. Eu digo, olha que coisa boa. A gente quando pede a Deus, pede bastante que Ele é o dono de tudo. E se a gente merecer bastante, Ele dá. Se não merecer, já ganhamos alguma coisa. Mas, Senhor, aí tem pouquinho assim, e diz, Ele não está querendo, está pedindo tão pouco. Até isso chegar lá. Vai havendo um desvio de verba aqui, de verba ali. Vai chegar lá. Desse modo,
Naquela hora, eu lembrei-me de minha amiga. E disse, esse câncerzinho não vai embora. Desse modo, tratei rapidamente de cuidar das providências. O médico me dizia, não, mas você pode esperar para operar mais tarde. Não, senhor doutor. Existe um bicho aí dentro de mim se desenvolvendo. Mas ele se desenvolve devagar. Mas cada vez que ele desenvolve, é um passo de elefante que ele dá. Então vamos resolver isto. E marcamos a cirurgia. Eu estava tão tranquilo que nem eu acreditava. Uma euforia interna por saber-me vítima de câncer, que eu oro há 30 anos por todos os portadores de câncer. Estava orando por mim mesmo sem nunca ter me dado conta disso. É dando que se recebe, disse Francisco. E quando ainda não completei um mês de cirurgia, o médico me disse, mas você já está bem? Você não se abateu? Doutor, não se meta nisso. O senhor fez a sua parte, eu lhe agradeço muitíssimo. É que bruxo tem dessas coisas. Na primeira noite da cirurgia, não consegui dormir no CTI. Além de eu estar amarrado com mil e uma coisas que tremiam, tudo para medir meus órgãos vitais, minha vitalidade. Uma coisa tremia no dedo, outra no braço, outra nas pernas, outra nas canelas. E eu disse, meu Jesus do céu, é um milkshake. Soro, sonda, dreno. Meu Deus, eu nunca me vi com tanto fio. E aí não tinha como dormir. Eu digo, se eu me mexer, eu arranco isso, eu arranco aquilo. Então deixa eu ficar quietinho. E quietinho eu não durmo. E comecei a orar, pensando naquele papel que eu tinha lido dias antes. Meu nome e aquelas duas letras mágicas. E comecei a registrar os espíritos. Entidades que iam visitar os que estavam no CTI. Davam-me notícias, falavam-me coisas daquelas pessoas que estavam ali. E deste modo eu vi o dia amanhecer, sem pregar o olho, um segundo sequer, mas com uma euforia íntima. Às 7:30 da manhã, o médico chegou à minha cabeceira e disse, professor, o senhor está liberado do quarto? Está tudo normal? O senhor queria que não estivesse, doutor? Estou rezando mais que freira na quaresma. Ele sorriu e eu também. Mas eu tinha que viver a experiência da minha vida. Quando o enfermeiro se aproximou de minha cama e disse assim, vamos tomar banho? Lá dentro de mim eu perguntei, como? Mas eles têm prática. Mas eu nunca tinha ficado nu em cima de uma cama para tomar banho, com alguém me esfregando. Eu digo, Jesus, essa o Senhor vai me dar depois. Tá certo que o Senhor já me tirou um monte de coisa, mas essa... E eu tinha que decidir naquele momento, o Senhor quer tomar banho? Eu digo, quero. Fechei os olhos, mandei Pai Nosso lá pra cima e comecei a conversar com o enfermeiro simpaticíssimo. Um capixaba que nasceu para fazer o que fazia. A atenção, não me senti nem um pouco constrangido. Teve o cuidado de puxar a porta e eu me vi no lugar daquelas pessoas que só Deus sabe quanto tempo ficariam no CTI.
eu fiquei menos de 20 horas. Tomei um banho de cama. E achei curiosíssimo quando ele me empurrou para um lado para arrumar o lençol do lado de cá. E depois me puxou para cá para arrumar o lençol do lado de lá. Eu digo, é mágico. Porque eu não dormi com medo de me mexer. E ele me mexeu para lá, me mexeu para cá e não saiu nada do lugar. Quando meu filho chegou, 10h30 da manhã, eu já estava de banho tomado, ótimo para ir ao quarto. Vi-me onde eu me acostumei a ver tanta gente com um câncer. E as pessoas imaginam que vão se acabar. Não, ainda não. Lembrei-me da minha amiga. Há tantas centenas de almas dependendo de ouvir alguma coisa. Não que eu me sinta indispensável no plano de Deus, mas eu queria a honra de continuar a colaborar com esse planejamento. Já que o Senhor nos dotou dessa faculdade, eu queria colocar ainda durante um tempo mais essa faculdade a serviço do Reino. Todas as noites hospitalares, eu acompanhava as caravanas de entidades benfeitoras que penetravam o psiquismo do hospital para visitar internos. Caravanas de médicos, grupos de religiosas, freiras, grupo de padres, grupo de pessoas comuns, grupo de médicos do além, que chegavam envolvidos em fluidos salutares e se espargiam diante da minha visão para locais diferentes da casa de saúde. E eu ficava pensando quantas bênçãos que os próprios doentes desconhecem que existe. Quantas pessoas em desespero não sabem que estão sendo visitadas por grupos enormes de entidades benfeitoras que eles vão socorrer, ajudar na sua melhora, na sua sanidade. Mas se a gente orasse, tudo seria mais fácil. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, disse Jesus, Ele vos atenderá. A questão é a gente acreditar nisso, porque perdemos a crença em nós próprios. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis à montanha para que se aparte, e ela se apartará, mas não temos. Temos aquela fé de chorar, de tremer, de bater no peito, fazendo barulho por dentro. É necessário a fé silenciosa, aquela que vibra mais por dentro do que faz tumulto por fora. Há pessoas que, para dizerem que têm fé, elas se ajoelham, elas caem, elas gritam, elas batem no peito. São esquizofrênicas, simulando religiosidade e fé. A fé verdadeira é aquela que pauta o nosso coração, fala em nosso silêncio interior e vaza pela nossa vibração. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gritam no canto das praças e no meio das ruas para que sejam vistos. Quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto, porque o Pai que vê o que se passa em secreto vos atenderá. Estamos perdendo grandes oportunidades, porque perdemos a fé na nossa fé. Perdemos a confiança nas nossas possibilidades. E não cremos no que disse Jesus: vós sois deuses.
vós podeis. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando nos imbuirmos disso, trataremos a nossa vida de maneira melhor. Trataremos de educar a nossa faculdade mediúnica, o nosso psiquismo, selecionando o que lemos, o que conversamos, o que ouvimos, o que queremos, o que buscamos. Porque foi Jesus que nos disse: batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis, buscai e achareis, sem ter especificado o que. Porque qualquer coisa que pedirmos, obteremos. Em qualquer porta que batermos, ela se nos abrirá. Desse modo, acreditemos por dentro de nós que somos capazes. Ainda que estejamos envolvidos em tanto tormento, mas nós dele poderemos sair. Lembrando-nos de que nossos filhos, esses serizinhos que estão chegando, que estão crescendo, que estão adolescendo, são os médiuns em nossa casa. Muitas vezes estamos preocupados em lhes dar muita coisa: a moto, a bicicleta, o carro, a roupa nova, a grife, o instrumento, a guitarra, o barulho. Mas não estamos prestando atenção na sua realidade espiritual, as alterações que eles apresentam, os surtos que eles têm, o que eles nos estão pedindo sem saber que estão pedindo. O que é que nós lhes estamos negando sem saber que estamos negando? Porque perdemos o contato com a espiritualidade. É dia hoje de começarmos a pensar nisso. Evocando o centenário de Chico Xavier, desde aqueles distanciados dias em que Cachoeira das Três Moças se tornou Pedro Leopoldo, e aquele menino estranho, aquela criança rara, despontando para a vida, já dizia às pessoas: a que viera. Será que nós estamos olhando com cuidado nossos pequenos? Ou estamos deixando que sua sensibilidade se perca? Porque daqui a pouco, na ansiedade de fugir, de deslocar-se das coisas terríveis que sentem, eles poderão fazer a opção terrível da fuga pela dependência química, da fuga para a prostituição ou para o crime, sem se dar conta de que estão sendo acossados para isto. Nós que travamos contato com o Espiritismo, com as lições de Cristo sob uma nova interpretação, façamos uma pausa para avaliar como temos levado a nossa vida até aqui e o que há necessidade de mudarmos. Enquanto não formos acometidos por aquele sono que vai simular para os outros que morremos, ainda haverá tempo. Se algum dia, meu filho, alguém disser para você que eu morri, não acredite. Eu vou cochilar um pouco, vou ficar quietinha, mas eu nunca me afastarei de você. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por essa razão médium. Embora usualmente seja médium aquele em quem a faculdade tem uma certa expressividade.
porque para isso depende do organismo, da organização. É por isso que pensamos em Chico Xavier, sem conseguir aquilatar o que aquele homem viveu, dedicando mais de 70 anos de sua vida ao trabalho espírita sem jaça. A tarefa de Jesus Cristo sem ganga, sem impurezas, para que hoje nós aqui estejamos, pautando-nos na sua vida, observando o que a sua mediunidade nos legou em 400 livros e numa vida escorreita, para que então juntos, acreditando que nós podemos, que nós poderemos, somos deuses, somos a luz do mundo, o sal da terra, possamos cantar ao nosso Mestre Nazareno a nossa mais profunda gratidão, dizendo: Ave Cristo, aqueles que te amam, nada obstante a singeleza desse amor, te saudamos e te agradecemos, Senhor. Vamos às